Ô de casa! Vamos lá para mais um vídeo sobre educação à distância para crianças em tempo de pandemia. Esse vídeo de hoje é para falar sobre EAD e educação infantil. Meu nome é Val Ribeiro e você está comigo aqui no De Repente Pai. De todos os segmentos da educação, o que eu mais tenho ouvido discussões tem a ver com a educação infantil em tempos de pandemia e isolamento social. Então vamos para os fatos. Fato é, segundo a Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação, a educação fundamental começa como obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, é necessário que a criança, antes de entrar no ciclo de alfabetização aos 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, é necessário que ele tenha tido pelo menos 2 anos de educação infantil. Mas, de fato, o ciclo de alfabetização começa aos 6 anos, quando a criança entra no primeiro ano do ensino fundamental. O que significa que, na minha opinião, neste momento, o que a gente tem de mais importante para levar em consideração quando pensa nas escolas que estão mantendo atividades online para crianças menores de 6 anos, ou seja, crianças que estão na educação infantil ainda, é oferecer para essas crianças atividades que sejam recheadas de sentidos, de vínculos e de afetos. O mais importante neste momento não é a quantidade de conteúdos ou de avanço curricular que essa criança vai desenvolver, e sim a possibilidade de garantir para ela que uma rotina mínima saudável continua acontecendo relacionada ao universo escolar. Garantir para ela que os coleguinhas dela, que a professora dela, apesar de distantes, continuam ali. Por quê? Eu falei isso em outro vídeo. Tá todo mundo vivendo um clima de medo, de incertezas, de inseguranças. Tem algo acontecendo fora da minha casa de muito ruim, que está fazendo mal para muitas pessoas. Imagina a cabecinha de uma criança de 3, 4, 5 anos que de repente teve tudo isso suspenso. De repente ele parou de ver os colegas, parou de ver a professora e está em casa com mais ou menos aflições. Isso depende de como que os pais e os cuidadores estão lidando com essa situação. Mas pensa a agonia que essa criança pode viver, pode começar a desenvolver se ela não tiver o mínimo de contato, o mínimo de certeza de que está tudo bem com essas outras pessoas que já são importantes para a vidinha dela. Então, eu ouvi de muitas mães relato o seguinte: é muito difícil manter a concentração do pititinho, 3, 4, 5 anos, nas atividades online. O tempo deles é menor, óbvio, o tempo de concentração e de foco deles é menor. Por isso que as atividades na educação infantil não são no mesmo modelo, da mesma metodologia que as atividades do ensino fundamental, com quadro, carteira, todo mundo em fila, porque eles precisam de outros estímulos de outras formas. Mas eu ouvi também dessas mães, mas quando a atividade tem a ver com algum vídeo em que a professora, olha, pessoa de referência para ele, em que a professora fala, propõe alguma brincadeira, faz leitura ou contação de história, ou quando ela brinca com as crianças de forma interativa, a resposta da criança é diferente. Por quê? Mágica isso? Não, porque aí a gente está acessando na criança o que realmente faz sentido para ela. O que faz sentido para ela não é a aquisição de conteúdo acadêmico que ela vai ter. O que faz sentido para ela são os vínculos com as pessoas que são importantes para ela. Então, o único ponto que, para mim, realmente segue como justificativa para a manutenção das atividades da educação infantil é manter a criança subjetivamente segura, vinculada a essas pessoas que são importantes para ela, e manter uma rotina de discurso sobre a escola, manter espaço na vida dessa criança
para a escola. A escola não deixou de existir. As pessoas que compõem a escola não deixaram de existir. Então é importante que a gente continue nutrindo um espaço. Vai ser menor? Com certeza. Vai ser menor porque a vida mudou e a vida de todo mundo mudou. Mas é importante que a gente mantenha esse espaço reservado para a escola. E como é que a gente mantém esse espaço reservado? Incluindo na rotina diária da família as atividades da escola que vão aparecer dia após dia. Então, se você é mãe, pai, avó, cuidador de alguma criança que está só recebendo atividades e atividades e atividades por e-mail para que essas crianças desenvolvam em casa, sugiro, dica da Val, sugiro que você bata na porta, leia-se, né? Mande um e-mail dizendo, olha, não está fazendo sentido, não está agregando em nada. A Val falou que o melhor mesmo é a professora mostrar a cara, mostrar a fuça linda dela, contar a história, porque isso engaja, isso engata a criança num compromisso. E óbvio, gente. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Óbvio, não espere que o engajamento, o envolvimento da criança seja o mesmo que aconteceria na escola. Até porque a gente também não sabe de verdade como que é na escola, né? Fica a dica. Mas não espere que seja da mesma forma, porque a relação com a mãe, com o pai, com a avó, seja lá quem está ajudando nessas atividades agora, não é a mesma relação que tem com a professora. E ponto. A casa não é o mesmo espaço que a escola. Ponto. Portanto, não vamos querer transportar o mesmo ambiente, as mesmas características para um ambiente que é diferente. E ok, tá tudo certo. Cedo ou tarde isso vai passar. Mas por hora, vamos dar o devido valor para as coisas e vamos olhar com a devida sensatez para as situações. Tá bom? Espero que isso tenha te ajudado, tenha te feito pensar coisas que talvez você não tenha pensado. Se sim, fico muito feliz. Compartilhe esse vídeo com pessoas que também podem se beneficiar. Se não, se tiver tudo errado, ok, tá tudo certo também. Deixa aqui seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo.